Boa, boa! Muito bom dia para vocês, meus queridos inscritos. Para você que não é inscrito, curtiu o conteúdo aqui? Se inscreve no canal, que eu sempre falo aqui, tá, gente? É muito importante. Gostou do conteúdo? Se inscreve e deixa o seu like logo no começo do vídeo, porque assim você ajuda o YouTube a notificar, a entregar com mais facilidade esse conteúdo, esse vídeo aqui, para mais e mais palmeirenses e, claro, para quem ama futebol. Bom, gente, vamos pro nosso pós-jogo, vai? Podemos dizer assim? Eu quero tirar um pouco essa ideia de pós-jogo, logo depois do jogo. Eu tenho feito, né? Eu fiz um teste na semana passada, no último jogo, na verdade, com o pós-jogo de manhã. Por quê? Porque assim eu consigo entregar para vocês o melhor, toda a repercussão, não somente do jogo, mas do pós-jogo também. Então, se porventura acontecer algo, né, que vale bastante a pena e geralmente acontece, tanto em coletiva, zona mista, entrevista com jogadores e tudo mais, eu consigo falar aqui para vocês. Bom, existe um tema principal que, claro, a gente vai passar pelo pós-jogo, a gente vai dar uma pincelada. Existe um tema principal que é esse título do vídeo aqui, que para mim realmente fez toda a diferença para esse jogo do Veiga. Toda a diferença, gente. Eu vou passar, inclusive, um trecho de um vídeo que a TV Palmeiras soltou, foi no Shorts, lá no canal do YouTube da TV Palmeiras, e para mim tudo se encaixou. Eu vou passar para vocês, mas a gente chega lá. Bom, o Palmeiras aplicou essa goleada por 5-0 fora de casa numa Libertadores, lá no Uruguai, lá em Montevidéu, no Centenário, um estádio muito importante para nós palmeirenses, para nossa história, para a história do Palmeiras. É realmente um estádio que nos traz lembranças muito positivas, muito boas. E aplicar uma goleada histórica também, eu acho que foi extremamente importante. E terminou o jogo ontem, e eu comecei, gente, a pensar aqui, né? Poxa, Palmeiras aplicou uma goleada de 5-0 fora de casa numa Libertadores. Eu fiquei pensando, sabe, gente? Por isso eu quero muito a opinião de vocês sobre esse tema também. É importante. Até que ponto a gente não normaliza demais esses feitos do Palmeiras de Abel Ferreira, desse elenco com essa comissão, né? Até que ponto a gente já não está com esse pensamento automático e acho que a palavra é essa, acostumados a ganhar assim tão facilmente na competição mais traiçoeira, mais difícil do nosso continente. Essas goleadas históricas, essas viradas históricas e épicas não são normais, isso não é um padrão. Vamos para o nosso pós-jogo? O Palmeiras jogou ontem no 4-3-3 ou no 4-2-3-1. Eu sou muito adepta do 4-3-3. Eu gosto bastante quando o Palmeiras joga nessa formação. E é bem verdade que o Palmeiras tem jogado de uma forma um pouco diferente, né, gente? Tanto é que dá para perceber que a zaga, ela sobe muito. Ela passa praticamente o meio de campo. E aí, obviamente, que o cuidado ele precisa sim ser redobrado, principalmente com clubes de menor expressão, que tem essa tendência, não é um padrão, não dá para generalizar, mas é uma tendência de times menores, quando jogam com Palmeiras ou com times com maiores recursos, investimentos, enfim, com um elenco melhor, jogue nessa transição ofensiva, no contra-ataque. O que é preciso sim tomar muito cuidado, por isso que eu falei de redobrar a atenção, porque quando você adianta a zaga, é claro que quando o time sai em transição ofensiva, ele tem essa liberdade, ele tem mais espaço, ele consegue percorrer o campo e aproveitar um descuido da defesa, um descuido da zaga. Eu acho que é importante a gente destacar que até os 20 minutos, né, não teve muita produtividade do Palmeiras. Na verdade, o primeiro tempo como um todo não teve aquela condução de bola, a triangulação, enfim, teve sim uma superioridade do Palmeiras nas estatísticas. O Palmeiras ele dominou o jogo, isso era muito nítido no primeiro tempo, mas não teve oportunidades, tantas oportunidades assim, não teve uma triangulação, não teve aproximação, e a aproximação é algo que eu quero conversar com vocês também. Por quê? Porque quando não tem a aproximação,
Não existe aquela conexão que eu falo bastante aqui nas minhas análises entre o meio de campo e o ataque. E geralmente, sem a aproximação, existe a tendência do Palmeiras se desorganizar dentro de campo. E a desorganização, ela é mais afetada, como eu falei, nessa falta de conexão entre o meio de campo e o ataque. E afetando, consequentemente, a construção das jogadas e, claro, a conclusão, a finalização em gol. E acho que é importante a gente destacar também que muito disso, gente, é sim pelo posicionamento. Não tinha como o Endrick finalizar e os pontas também, com o Estevão e o Lázaro, também não conseguiam finalizar por conta realmente dessa falta de aproximação. Para explicar isso, tentar explicar aqui para vocês, o Lázaro e o Estevão, eles estavam abusando muito da amplitude do campo, mas quando você faz esse tipo de jogo, esse tipo de estratégia com essa tática de usar os seus pontas, usar muito a amplitude do campo, então muito separados, inevitavelmente e de forma imprescindível, o meio-campo precisa sim estar aproximado. Para quê? Para atacar, para agredir em bloco. E foi o que eu falei, o Endrick, ele não tinha condições de finalizar, embora muito solícito, estava brigando muito, né, pedindo muito, disputando muito, mas sem condições de finalização, sem receber aquela bola com qualidade, aquele passe com qualidade para finalizar. Até que aos 44 minutos do primeiro tempo, como eu falei, o Marcos Rocha fez uma linda assistência para o Veiga, que finalizou de direita, e é o que eu sempre falo aqui, né, gente? O Veiga chegando como praticamente um segundo atacante, que é a posição onde ele rende mais, onde ele performa muito bem, chegando, se infiltrando, se projetando entre a zaga e chegando como um elemento surpresa para finalizar. Que na verdade foi esse primeiro gol e o segundo gol chegou da mesma forma também. Aos 26 minutos do segundo tempo, outro gol do Veiga com uma arrancada linda do Endrick também, que deu um passe bem açucarado, né, pro Veiga e conseguiu finalizar e fazer o segundo gol. E com as substituições que o Abel fez aos 15 minutos do segundo tempo, eu achei que o time ficou mais leve, mais solto. Novamente, mais aproximado. Tanto é que, como eu falei, saiu o segundo gol do Palmeiras dessa forma também. Enfim, retrato da maturidade desse time dentro de campo. E aí, gente, 2 destaques aqui que eu quero conversar com vocês, que eu quero passar o meu pensamento, a minha visão aqui para vocês, é que, primeiro de tudo, eu acho realmente, eu tenho pensado muito nisso e eu tenho chegado a essa conclusão que pode sim ser uma estratégia do Palmeiras segurar o adversário, fazer esse jogo mesmo mais burocrático por conta de tudo que a gente fala aqui, dessa temporada ser muito longa, dos jogos serem muito desgastantes, tem, enfim, fatores externos que atrapalham o bom rendimento físico, tático, técnico, mental do time dentro de campo e fora dele também, enfim, é uma temporada desgastante fisicamente e mentalmente também. Então, eu tenho pensado nisso, talvez realmente seja uma estratégia do Palmeiras, como eu falei, segurar, fazer aquele jogo mais burocrático no primeiro tempo e aproveitar as oportunidades mínimas que sejam, mas aproveitar e converter em gols as oportunidades pouquíssimas que tem no primeiro tempo. Foi o que aconteceu hoje. O primeiro gol saiu aos 44 do primeiro tempo e a partir do segundo tempo a melhora do Palmeiras foi muito nítida. A aproximação, a triangulação, as jogadas trabalhadas, o Veiga mudando o posicionamento, como eu falei, se infiltrando, se projetando dentro da zaga, chegando como elemento surpresa, finalizando muito bem. Realmente, eu tenho pensado muito nisso. Pode realmente ser uma estratégia para você se resguardar fisicamente e, claro, em outros fatores de rendimento também. E no segundo tempo, o time jogar com aproximação, jogar realmente, acelerar a quinta marcha, soltar o time, ficar mais leve, ficar mais solto, ficar mais aproximado. Enfim, acelerar mesmo no segundo tempo com esses fundamentos de aproximação, velocidade, dinâmica e converter todas as oportunidades ou a maioria delas concluindo ao gol. E aí teve gol do Palmeiras aos 36 com o Endrick, o Veiga cobrou escanteio, resvalou na cabeça do Rony e o Endrick
Hendrick guardou, foi muito importante esse gol para ele. Aos 46 foi gol do Rony, também um belo domínio do Flaco Lopes. E aos 50 foi gol do Gomes de pênalti, que foi numa jogada do Rony, que ele sofreu o pênalti. E aquilo, gente, o Rony, ele é aquele jogador que realmente ele inferniza os adversários, né? Ele é isso. Eu acho que o Rony, ele tem essa característica, e quando ele tá nesses jogos inspirados e as características dele estão potencializadas, muito porque ele quer sim recuperar a titularidade, ele não está acomodado, ele não está ok com isso, tanto que no meio do jogo ele tentou dar uns passes, uns toques de letra, né? Tentou fazer coisas brilhantes, enfim, com técnica refinada, e não deu certo. O Rony é isso, essa garra, correria, não desistir nunca, infernizar o adversário, marcação, pressão, e a gente tem o melhor do Rony que ele disponibiliza para o Palmeiras. E agora, gente, para a gente falar sobre o meu título aqui do vídeo, fiquem com o trechinho da TV Palmeiras que eu comentei com vocês e a gente volta em seguida a conversar. Dia mais feliz da minha vida. Mais feliz da sua vida foi lá? Marcante, né? Disparado, disparado. O estádio Centenário representa pra você? Oi? Lembra de alguma coisa boa lá? Tudo, pô. Bom, vocês viram aí esse trechinho rápido que eu passei para vocês, né? Eu deixei até mais um pouquinho, porque o Gomes também falou, enfim, que foi um dia muito importante para ele. Mas essa fala do Veiga, gente, ela tem sim um peso. Ele falou que foi o melhor dia da vida dele disparado. E o que eu quero chamar atenção aqui para vocês é: olhem o semblante dele. Animicamente falando, é um Veiga, assim, diferente dos últimos jogos. Um Veiga mais apático, com um semblante um pouco mais abalado também. E isso dentro e fora de campo também, nas entrevistas, nas coletivas. Eu consegui perceber isso. E o que eu quero compartilhar aqui com vocês é que olha como esse fator de rendimento mental, o emocional, ele é muito importante. O Veiga, ele foi extremamente decisivo em Montevidéu, na Libertadores de 2021. E isso, com certeza, traz para ele uma memória super positiva, um reforço positivo. Logo, o jogo que ele fez ontem traduz esse trecho que eu passei aqui para vocês. Por isso que eu acredito tanto nesse trabalho mental que é feito dentro do Palmeiras, onde, de fato, é a mente mesmo que controla as ações do corpo, os instintos, a criatividade, o improviso, o inesperado. Por isso que, mais uma vez, gente, corpo e mente precisam sim estar alinhados para uma boa performance e rendimento dentro de campo. Eu quero muito saber sua opinião, principalmente sobre esse último trecho aqui, que é muito importante o seu comentário aqui no vídeo. Combinado, gente? Novamente, se você curtiu o conteúdo aqui, caiu de paraquedas, não era inscrito, se inscreve no canal, que é muito importante. Se você não deixou o like lá no comecinho do vídeo, deixa agora, é muito importante também. Combinado, gente? Volto amanhã, muitos e muitos beijos, ó. E avante palestra sempre!